Olá, dando sequência à nossa aula sobre o feminino. Hoje, ainda assim, vamos falar de Exu. Falamos sobre a importância da palavra laroie. E como Elisão faz parte dessa palavra, uma outra chamada oiê. E o que é oiê? É o cargo. O cargo que após exaustivos anos, no mínimo de 7 anos, após sucessivas obrigações, nós nos capacitamos dentro de um árduo processo de amadurecimento para que possamos desenvolver uma senioridade que nos torne oiê. Então, o oiê é essa condição de estar em senioridade numa relação com o universo sagrado. Mas como desenvolver essa senioridade, né? Uma condição de oiê, uma vez que a condição de ser é o mesmo que Iuá. Mas Iuá é a essência. Tá, mas Iuá, o que é a essência em si? A condição de ser, a condição de existir, a condição de moderar cada atitude diuturnamente, constantemente. Então, Iuá, no mesmo tempo que eu tomo uma ação aqui totalmente adequada, segundos após eu posso tomar uma ação totalmente impensada e inadequada. E não se trata de ser bom ou ruim. A essência está sempre lutando para desenvolver um equilíbrio chamado moderação. Lembra que estamos sempre investidos do princípio Ofu e Ossá? E uma vez que nós estamos sempre investidos dessas polaridades, o tempo todo conversando, trocando, se alternando em si mesmas, porque nós somos frutos, é onde a nossa atenção deve ser constantemente aos hábitos. E o apelé. Então, se tudo retorna à essência, é onde nós precisamos verdadeiramente entender que não há construção de uma senioridade, de uma maturidade a título de oiê, sem pararmos para entender a importância de Iuá e a importância de Exu. Pois bem, laroie é através da nossa própria senioridade que nós alcançamos uma pactuação com a cabaça. E a cabaça representa o quê? A lei. Porque o que se fez na cabaça? O que se fez no útero de Jadjé? A lei. Mas não era o Olodumaré? E o Olodumaré é o quê? São as leis universais. É o peso da lei. E o Olodumaré, ao enviar a si próprio e visitar a Terra na condição de Exu Odara, ele se faz como o quê? Um anunciador dessas leis. E aí é onde nós temos os 16 caminhos, que nós chamamos de Merim de Logum. Mas esses 16 caminhos não se dão exclusivamente ou especificamente na forma de Odu. Aí é que está a importância de entendermos alguns conceitos iorubás. Por quê? As pessoas são acostumadas a falar sobre Merim de Logum como os 16 Odus aplicáveis ao jogo de búzios, mas não é apenas isso. Por exemplo, e é o que nós vamos falar hoje, apenas no Odu Ocaran, que é o primeiro Odu do Merim de Logum, nesse Odu Ocaran se encontram os 16 caminhos do coração, os 16 caminhos do espírito, apenas em Ocaran. E o 16, em Yorubá, significa Erim de Logum.
Então, o Merinding Logum é uma palavra muito maior e mais abrangente do que nós somos acostumados a entender através da religião. Porque a religião trabalha com fragmentos, princípios fragmentados. E aí é onde vem a confusão. Porque uma corrente A vai trabalhar com aquele princípio. Tá certo. É um princípio. A outra corrente B vai trabalhar com aquele outro princípio. Tá certo. Mas quando nós falamos de 16 caminhos, quando nós falamos de Merinding Logum, são as 16 virtudes e os 16 Ewó, tabus, indispensáveis e que conversam dentro desse desdobramento quadridimensional, conversam com todas as construções que nós temos aqui na Terra no sentido quaternário. Então, esse quaternário que se desdobra em 4, até chegar em 16, esses princípios, eles falam de quê? De virtudes, falam de tabus e falam de codificações que vêm através dos odus. Então, nós vamos falar sobre o Odu Okaran, conforme eu já citei como exemplo na aula anterior. O Okaran é o enviado do Espírito, é o enviado do coração. E esse enviado do Espírito guarda em si todos os saberes que nós precisamos resgatar e desenvolvê-los em nós nessa jornada transitória humana. E é onde vem a primeira palavra que explica, ou que imprime e exprime essa virtude e esse tabu, que é Pati. Pati é a primeira palavra que nós vamos trabalhar aqui dentro dos 16 caminhos do coração em Okaran. E esses 16 caminhos, para que possamos alcançar uma relação de senioridade na forma de Oiê, ele é lindamente trabalhado, por exemplo, nas inúmeras ritualísticas hoje do Candomblé, em que quando a pessoa vai se assumir numa condição de Oiê, ela vai passar pelos mistérios do Odu Edioko. E o que seria o Odu Edioko? O segundo Odu, o caminho que vem após o Okaran. Edioko é aquele que foi ungido, edificado duplamente, na primeira iniciação e na verdadeira, vamos colocar assim, outorga, na grande iniciação, na condição de Oiê, em que dali para frente ele vai ser responsável em conduzir a sua vida perante o sagrado, o seu sagrado pessoal e o seu sagrado devocional enquanto casa, egrégora. Mas é quando a pessoa se assume no seu próprio caminho espiritual, um Oiê. E esse primeiro caminho, na condição de Oiê, vem a partir do Edioko, conforme as ritualísticas e a cosmovisão de algumas casas. E é muito interessante, né? Saber como os nossos antigos preservaram uma tradição oral tão gigante, tão linda. E o que significa Pati? Pati é originalmente traduzida no dicionário Yorubá, português Yorubá, como abandono, ignorar. Entretanto, precisamos entender melhor que a língua portuguesa ela é derivada de inúmeros conceitos do latim, mas não é de um latim arcaico, mas é de um latim medieval pós-Igreja Católica. E nesse latim medieval pós-Igreja Católica, onde a Igreja Católica já era uma figura importante do Estado
muitos conceitos foram modificados e fragmentados na sua etimologia original, na sua história original, em línguas mais arcaicas, mais antigas, que nós chamamos de protolínguas. E para que possamos entender a relação que o dicionário Yorubá tem, nós vamos precisar buscar uma correlação a partir do grego. Por que a partir do grego? As diversas culturas africanas tradicionais, elas eram ágrafas, elas não tinham um sistema de escrita conforme foi desenvolvido em outras culturas que avançaram no Ocidente. Então, temos hieróglifos, temos tantas outras escritas cuneiforme no Egito, mas os saberes egípcios e africanos, eles ficaram mais preservados justamente na cultura grega. Por quê? A cultura grega teve forte relação com a cultura egípcia, e a cultura grega, ela tinha todo um sistema de escrita que pôde registrar, mesmo numa condição sincretizada, mas registrar os princípios professados e disseminados ao longo da África, mas em especial no Egito. Então, através do idioma grego, do grego clássico, arcaico, é onde nós temos mais indícios e mais correlação daquilo que representa a semântica textual, linguística Yorubá, no seu valor espiritual, correto? Então, Pati fala não abandonar, mas quando a gente busca etimologicamente o significado da palavra abandonar significa estar ausente às leis, em discordância. Mas para eu estar ausente, em discordância, numa condição de abandono, eu já preciso ter essas leis gravadas em mim. Eu já preciso ter algum tipo de relação, de afinidade com essas leis. Pois bem, se Ocaran representa aquele que é enviado do coração, todo o registro sobre a minha caminhada, tudo aquilo que se expressa como a verdade aplicável para o meu amadurecimento, a verdade aplicável para a minha superação, está em mim. E o parâmetro para isso está em mim. Então não posso estar constantemente buscando a régua emprestada de alguém para medir a mim mesmo. Eu tenho que buscar os parâmetros que definem a verdade aplicável para o meu crescimento. E tudo isso está em mim. Então, o Pati representa o abandono às leis. E esse abandono às leis corrobora com a ideia do abandono de si mesmo. E esse abandono de si mesmo corrobora com a ideia da ausência que nós, ou melhor, da relutância que nós criamos com o nosso sentir. Porque todas essas verdades impressas na nossa alma e no nosso sangue através dos nossos ancestrais e na nossa alma através das nossas longas encarnações na forma de atuar, então todas essas verdades impressas em nós, no nosso corpo, no nosso Enikedi,
elas são uma bússola para Ori, para a nossa cabeça. E é o que trazem o direcionamento necessário. E esse direcionamento necessário a partir dos sentimentos que, por mais que não sejam explicáveis em vários momentos da nossa vida, eles estão ali assinalando algo, chamando a atenção sobre algo. E a gente não pode fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é o quê? Lutar contra esses sentimentos, porque são sentimentos que na grande maioria das vezes vão provocar o quê? O desprazer. O desprazer na forma de ansiedade, na forma de angústia, o desprazer na forma de sofrimentos. E no lugar da gente se aprofundar ainda mais na nossa essência, mergulhar ainda mais no nosso eu, para entender a origem e o propósito desses sentimentos para a nossa própria evolução, a gente busca formas de abafá-lo ou de negá-los em virtude do quê? Do prazer, do bem-estar, que é ilusório. Aí nós estamos falando da primeira fonte que origina a ilusão. Aí nós estamos falando da primeira fonte que cria uma relação totalmente ilusória com a materialidade. Uma vez que não é na materialidade que a gente vai conseguir desenvolver esse caminho de reencontro. E o Karan fala justamente dessa necessidade de reencontro, a partir do que? Desses 16 princípios, que ao mesmo tempo se manifestam como tabus e ao mesmo tempo se manifestam como grandes virtudes que devemos nos encorajar, sendo aquela relação que nós conversamos já na primeira aula, do princípio Fu e do princípio Sa existentes em nós, e essa ambivalência sendo o tempo todo uma marca da nossa existência, uma vez que nós formamos a síntese dessas relações dialogando entre si o tempo todo, se relacionando entre si o tempo todo. Por isso que o A, mais uma vez, é tão importante, porque o A é a condição de ser. E uma condição de ser, ela não é estática. No exato momento que eu estou buscando ter uma atitude útil e favorável ao coletivo, ao ambiente, isso pode subverter em fração de segundos. Em fração de segundos. E é muito difícil a gente se dar conta disso. E, infelizmente, a religião é uma das mais poderosas formas que nós temos de desenvolver essa relação chamada pati, no princípio Ossá, na distorção. Porque pati, ela pode evocar uma ideia de abandono, conforme nós explicamos aqui, mas essa ideia de abandono negada através do quê? Do ato devocional religioso. O ato devocional religioso nada tem a ver com ganho de consciência, nada tem a ver com o retorno à origem, nada tem a ver com o caminho de alinhamento entre o coração e o espírito e a matéria. Até porque a religião que nós professamos hoje, em larga escala, ela foi um conceito construído a partir da Idade Média pela Igreja Católica, em que a palavra religare, ela trouxe uma ideia de buscar uma reconexão entre matéria,
profana e divino, sagrado, a partir do que? No intermédio da igreja, no intermédio da instituição religiosa, e cada instituição religiosa fundamentada no dogma e no sofisma. A palavra religare, ela foi radicalmente mudada do latim arcaico relegere. Eu falei isso na aula, em outras aulas. E uma vez que relegere representava atenção aos hábitos, porque a atenção aos hábitos e o apelé, a atenção aos hábitos era uma forma de nos desenvolvermos numa condição chamada religio. Então a atenção aos hábitos era a religião humana que continuamente estava atenciosa à sua própria condição de ser, Iuá. Então Iuá é essa condição de ser. E toda condição de ser precisa estar ajustada, afinizada, harmonizada a quê? As leis. E as leis não são as leis da moral, não, são as leis universais. As leis universais. E aí é onde a religião subverte as leis universais em postulados da moral espiritual, do dogma. Se a gente observar as civilizações, as diversas civilizações africanas, elas têm um ato cerimonial com a sua ancestralidade que se volta em magia, sim, mas eu vou deixar a magia um pouco aqui de lado e vou trabalhar essa magia do campo terapêutico. Se eu me inicio, por exemplo, em um culto chamado Ebé, esse ato terapêutico é para trabalhar o quê? O meu corpo emocional, que tem uma memória ancestral à parte, e esse corpo para desenvolver um equilíbrio que vai se transformar numa homeostase junto às egrégoras ancestrais unidas em afinidade a esse meu corpo emocional, que está em evolução, Se o meu corpo emocional é um conjunto de memórias, e essas memórias, sendo do meu espírito, muito além dessa vivência, então, a quantidade de consciências que se relacionam com esse corpo, obviamente, não se restringe ao grupo humano encarnado. Ela alcança também inúmeras outras consciências espirituais, não pelo sangue, mas pela afinidade. Então vejam a importância dos cultos tradicionais nesse processo terapêutico. Se eu vou me iniciar no orixá, eu vou me iniciar para quê? Para equilibrar uma energia minha, pessoal. E essa energia minha, pessoal, tendo uma relação ancestral, que vai ser um desafio ancestral, mas também vai me trazer outras potencialidades impregnadas nessa ancestralidade ligada ao orixá. Então, o princípio da magia não é um caráter devocional, não tem um caráter idólatra. Não tem um caráter ali de idolatria. Então,
A relação que nós construímos com ancestralidade, com orixá, com Ifá, é para quê? É para o nosso ganho de consciência, é para o nosso equilíbrio, é para o tratamento do indivíduo, uma vez que o indivíduo tem um peso enorme para o coletivo. Mas o que nós estamos observando hoje são pessoas sendo ensinadas a desenvolver uma relação devocional por idolatria. Eu tenho que dar o melhor para minha Oxum, tenho que dar o melhor para o meu Xangô, tenho que dar Mas esse melhor fala do quê? Desses 16 caminhos que Exu Odara nos ensina e que hoje eu estou buscando trazer esses saberes a partir do Ocarã. Laroye, estar novamente com a cabaça, eu preciso me desenvolver como Oiê. Eu preciso desenvolver essa dupla consciência, física e espiritual. Eu preciso aprender a desenvolver o caminho das virtudes, e cada virtude tendo um tabu incorporado ali. Então, quando nós falamos de Pati, de fato, eu não posso abandonar as leis. Mas aonde que estão essas leis? Em algum livro? Não, não está em nenhum livro. Qual é a religião que eu devo buscar essas leis? Não há religião. Qual é o caminho da verdade que eu devo buscar essas leis, uma vez que só há um caminho? Então eu preciso me converter ao cristianismo, porque não há caminho fora de Cristo, não. Essa consciência crística, esse Cristo, é todo um conjunto de dados, e esse conjunto de dados, sendo absoluto em si mesmo, incorporados no teu ser, incorporados na tua essência, e você é capaz de senti-los, por mais que você tenha abafado, por mais que você tenha se desviado, por mais que você sofra cada vez que esses sentimentos venham à tona, porque esses sentimentos crísticos, esses sentimentos da verdade, esses sentimentos da lei, gravados na nossa alma, gravados na nossa pele, eles não trazem conforto. Pelo contrário, eles trazem inúmeros desconfortos. Porque eles nos confrontam com a nossa mediocridade. Eles nos confrontam com a nossa condição de existir, com o nosso Iuá. Eles nos confrontam com aquilo que nós somos capazes de ser, dia após dia, a cada instante, com as manipulações que nós criamos, com as desculpas imbecis que nós atestamos para a nossa própria consciência não aflorar. Com excesso de zelo que nós colocamos sobre o outro para compensar a nossa ignorância. Pati também significa ignorância. E essa ignorância é o ato de negar as leis. Porque para eu ignorar, eu preciso conhecer. Para eu ignorar, eu preciso ter sido ensignado. O que é estar ensignado? Ter recebido aquela mensagem no meu espírito, no meu íntimo. Então se trata desse íntimo, que nós não queremos ser amigos, que nós não queremos desenvolver uma afabilidade, enfim. Então nós precisamos entender que não há progresso apenas dentro da religião, uma vez que originalmente
A pessoa que se inicia para o sagrado, se inicia para o seu sagrado pessoal. E o seu sagrado pessoal está em todos os lugares que o nosso corpo ocupar, que a nossa consciência se manifestar. O nosso corpo ocupar e a nossa consciência se manifestar. Ou seja, está em tantas dimensões, nesse quaternário que nós somos. E aí eu vejo as pessoas dentro de um ego muito profundo, com frases do tipo: ah, mas eu me dedico tanto. Ah, mas Orixá é minha vida, vem ver meu quarto de santo. Ah, toda a minha vida tem sido para Orixá, por que o Orixá me permite viver assim? Sinto muito. Isso é o seu ego, é um ego muito mesquinho falando. Por quê? Porque o Orixá está para nos apoiar na nossa busca pela verdade. E a verdade está onde? Nos caminhos de construção da nossa essência, nos caminhos de construção do nosso Iuá, na nossa condição de ser, que não é uma condição a ser alcançada, mas é uma condição a ser vivida durante o processo. Iuá não é uma energia que nós vamos simplesmente alcançar e agora eu sou um ser ascendido. Não, Iuá é um processo, porque constantemente nós somos. E nós somos o quê? Energias mutáveis. Nós somos o quê? Consciências que estão transitando. Nós somos o quê? Campos que estão oscilando em si mesmo. Entre densidade e luz, luz e densidade. A nossa natureza é assim. Não se trata de bom ou mal, de luz ou treva. Se trata de densidade e etéreo, sublime. Todo momento nós estamos descendo e subindo, descendo e ascendendo. E esse é o símbolo do infinito, né? Por que será? Será que porque a unidade, um Deus absoluto, ele é o domínio dessa ondulação, ele é o domínio, ele é a própria ondulação, ele é a própria síntese em si mesmo, que para dominar a si próprio, para exprimir a si próprio, precisou jorrar as diversas consciências, e cá estamos nós, até recobrarmos coletivamente a unidade. E essa unidade consiste em dominarmos a densidade e o sublime em nós. Então, se Exu Odara se fez na própria manifestação de Olodumare aqui na Terra e honrou o ventre de uma mulher, o ventre de Adé, ao fazer da mulher Adé com a sua própria gestação, e Exu nos trouxe a ressignificação de saberes arcaicos que foram quebrados, profanados, e essa ressignificação não é um caminho oracular em si, mas são pactos. Então, pactos, eu volto a falar sobre Mulher Agbá, sobre pactos. Não há pacto fora desses 16 princípios. E Pati é o primeiro deles. E todos esses princípios se encontram em Ocarã. Pelo menos no Ocarã trabalhado no Dumerim de Logum, que é o enviado pelo Espírito, enviado do coração. E sendo necessários recobrarmos esse aprendizado espiritual de longas datas e desenvolvê-los aqui à medida do possível, porque há sim os embargos da nossa consciência,
para que possamos ascender a uma condição de Oye, entender a jornada que virá à frente em Edioko. Então vejamos a dificuldade. Estou falando aqui apenas do primeiro, do Merim de Logum. E volto a dizer, Merim de Logum, não estou falando aqui do oráculo em si, somente. Não é o oráculo em si. Estou falando do oráculo humano. Uma vez que essas 16 virtudes, esses 16 tabus, eles estão para nos desbloquear na nossa condição de oráculo. E o oráculo que consiga entender o que? Odu. E o que é esse corpo chamado Odu? Esse saber acástico, esse saber ancestral, essa memória divina presente em mim, e que eu preciso recuperar essa lembrança para ascender uma condição chamada Ayapa ou Ayapada, que é a integridade. Então essas 16 virtudes são extremamente indissociáveis. A exclamação Laroye, Exu Aju Mamã Kiwodara, Laroye, Exu Aju Mamã Kiwodara, Exu Aju Mamã. Exu é aquele que traz a visão que transforma. Oju, Oju Inu. Exu é aquele que traz a visão que transforma. E ao transformar, o caminho se transforma maravilhosamente, se ressignifica maravilhosamente. Laroye, porque eu passo a compreender o que é agir dentro de uma senioridade, dentro de um equilíbrio, dentro de uma estabilidade. Eu paro de ser cada vez mais, vou deixando de ser uma pedra de tropeço no meu caminho, no caminho dos outros. Não cobrando mudanças, não impondo coisas, não colocando ordenamentos morais ao outro. Ah, porque você tem que agir assim agora, tem que ser assim, daquele jeito, porque você não foi. Não, não é nada disso. Mas é incorporando virtudes em mim. É olhando para mim, é buscando entender qual é o meu caminho. E se aquilo importa. Com aquele momento que eu estou desenvolvendo o meu Iwa, a minha condição de ser. Se aquela condição de ser realmente importa para o meu ganho de consciência, para a minha relação com o meu Inu. Então, Pati é um primeiro grande princípio. Pati. E nós vamos conversar sobre todos os 16. Porque todos os 16 falam da nossa relação com a cabaça. O culto não é feminino? Se o culto é feminino, nós temos que aprender desde já a como manter e construir uma relação com esse feminino. E Exu é esse anunciador. Exu é o primeiro, é aquele que está sempre carregando a cabaça, nos lembrando disso. Pois bem, até o próximo vídeo, que possamos trabalhar as bênçãos de Fá. Axé.